continuando aqui, ó, lubrificador de nível constante, as vantagens dele. Dispositivo simples e barato, evita o ingresso de contaminação, baixa manutenção, fácil de inspeção de nível. Então, bater o olho aqui, você já vê se está no nível ou não. Na hora da visualização aqui, você pode ver se está no nível certinho ou não. E também você vê se está evitando contaminação. Desvantagem: risco de contaminação e manuseio no reabastecimento, contaminação com água e partículas param o fluxo. Então, pode parar o fluxo aqui se você tiver a presença de água e partícula. Ajustar o nível incorreto, nível permanente. Então, não varia muito o nível. Aí. Instalação de lubrificador de nível constante. Aí, aqui tem algumas dicas de como aplicar o lubrificador de nível constante. Então, você vê aqui, tem formas corretas, né, e incorretas de aplicar. Então, normalmente, você tem que manter o nível certinho, né? Então, vamos ver aqui a forma incorreta primeiro. A entrada de ar altera o nível do fluido. Então, aqui você tem que estar fechado. Tá aberto aqui. Se você deixa aberto, com aquecimento, vai evaporando, a volatilidade, a gente já viu isso, a característica de volatilidade do óleo, vai diminuindo o nível e você vai perdendo o fluxo aqui. Inclinado para cima ou para baixo. Então, se você tiver uma inclinação, fizer a instalação, em vez de estar na vertical direitinho, ficar na diagonal, ou de um lado para o outro, isso aí fica muito, muito ruim. Não é o ideal, não é fazer assim. Inclinado para os lados também não é correto. Lubrificador do lado errado, apenas para 4 litros ou menos. Se o fluxo está para cá, você deve... o sistema está girando aqui e o óleo está aqui, ó. Então não deve, porque esse movimento aqui, de repente, pode fazer perder o volume, o filme lubrificante. E como que você faz certinho? Ó, aqui está sem respiro, está com bujão. Aqui, ó, tubo ou filtro de ar. Você já tem um tubinho aqui, um filtro de ar ligado aqui, ó, na vertical. A posição correta é na vertical e na direção do fluxo do óleo. Ó, a flecha indica o sentido de rotação em relação com a correta localização. Se está girando para lá, você tem que botar a localização aqui desse lado, aqui do lado direito, aonde está colocando a pressão do óleo, beleza? Elevadores de óleo. Então você tem um cárter e de alguma forma tem alguma coisa que joga o óleo lá para cima. Então anel, colar e tem uns retentores raspadores aqui para voltar o óleo para baixo, né? Então você tem um cárter aqui e tem alguma coisa que vai jogando o óleo lá para cima lá para lubrificar o sistema. Aqui tem algumas fotos, engrenagem, tem o sistema aqui, tem o cárter, tem a engrenagem e aqui um pescador, né? Pescador que ele tá girando, não sei se vocês estão entendendo bem aqui. Tem duas hastezinhas, tipo umas pazinhas, que vai pegando o óleo e jogando para cima, né? Tipo um ventilador, mas jogando o óleo para cima. Então, esses aqui são os elevadores de óleo. Pega o óleo e joga para cima. Normalmente, as caixas de engrenagem são assim. Lubrificação por salpico. A lubrificação por salpico. Os dentes de engrenagem ou projeções rotatórias, defletoras, se submergem no reservatório e salpicam óleo para as partes que serão lubrificadas ou nas paredes dos depósitos onde as guias canalizam o fluxo de lubrificante para os rolamentos. Então você tem aqui, o cárter aqui, então tem o banho, né? É banhado e ele vai girando e vai salpicando aqui. É semelhante ao processo elevatório. É um processo elevatório, né? Do óleo, vai salpicando. Exigência. O nível de óleo, ele é crítico. Então você tem que manter o nível. Vamos supor que você tenha um nível aqui, você bota metade. Então você vai comprometer muito a lubrificação. Risco de acúmulo de sedimentos a afetar o volume efetivo do óleo. Então, como esses sistemas aí normalmente geram muito desgaste, ou se você tiver um nível de contaminação elevado ali, vai aumentar o volume. Mas você está achando que está no nível certinho, mas o volume que está ali não é de lubrificante, é de sujeira. Aumentou o volume, o volume de lubrificante é menor, porque está ali, é outro tipo de contaminação. Isso aí vai degradar tanto o óleo quanto a máquina. Risco de canalização em partidas a frio. Isso aí você está lá embaixo. Quando você vai ligar onde tem o maior atrito, você pode correr o risco de
de um desgaste excessivo. Limitação da viscosidade e velocidade. Então, você lembra que sempre quando você tem uma velocidade maior, uma carga menor, você precisa de um fluido menos viscoso. Então, essa combinação aí é complicada, tem essas limitações. Risco de partida a seco, você pode ligar e o lubrificante não está lá no local correto para lubrificar e aí degradar mais ainda. É dificuldade para obter a amostra do óleo. Realmente, quando a gente vai fazer coleta de sistemas de engrenagem é bem complicado. Risco de falta do lubrificante no rolamento e contaminação. Aqui tem um gráfico ilustrativo, assim, um ponto ótimo de nível de lubrificante para um sistema de salpico. Nível de imersão de engrenagem com salpico. Então, aqui, ó, a gente vê que, eu vou colocar aqui em cima no talo, tal, tem os níveis, nível 1, 2 e 3. Opções de níveis de óleo para engrenagem hipoidais. Então, o máximo que você pode aqui é colocar no meio do eixo, entendeu? Praticamente a metade, um pouquinho, na metade da circunferência toda. Então, nível 2 um pouco mais baixo, nível 3 lá embaixo. Lubrificação para o salpico submergir o dente inferior completo. Então, aqui, ó, o dente está aqui embaixo, você mergulha ele todinho aqui, não deixa nada faltando. E aí ele vai carreando o óleo. Quando ele tiver contato com a engrenagem aqui, ele está lubrificado. O nível ideal de imersão de engrenagem é influenciado pelo tipo de engrenagem, tamanho da engrenagem, velocidade e resistência da película lubrificante. Consulte sempre o fabricante de engrenagem. Então a gente sempre dá essa dica aí de você procurar o manual e dar uma olhada. Uma imersão de 50%, que é essa aqui, o nível 1, ideal para pequenos depósitos, velocidade moderada e engrenagens com alta carga. Então, pequenos depósitos, velocidade moderada e alta carga é indicado para o nível 1, que você coloca praticamente a metade. O nível 2 é para engrenagem lubrificada por salpico. O nível ideal é a total imersão do dente de engrenagem mais inferior, que é o nível 2, é esses aqui que a gente deu exemplo aqui do lado. Os níveis de óleos baixos podem reduzir drasticamente a capacidade de carga do lubrificante, elevar a temperatura do óleo e aumentar a formação de espuma. O nível do óleo muito alto pode aumentar o consumo de energia. É um equilíbrio, né? Você não pode... A gente já viu lá atrás sobre o filme lubrificante. Você não pode ter um filme lubrificante muito pequeno nem muito grande, porque muito pequeno você compromete a lubrificação e dá o desgaste, e o grande também tem atrito molecular, tem um aumento de temperatura, aumento de pressão interna, então você tem que encontrar o equilíbrio aí para o melhor volume para o seu sistema.